A gente já fez um episódio com o José Alencar sobre esteroides anabolizantes. A gente ficou muito num debate meio ético, assim, naquele momento. E a gente falou muito para fins estéticos. E eu acho que essa é a maior preocupação de todo mundo. O que você pensa sobre isso, cara? Eu queria ouvir de texto aberto. O que você pensa sobre esteroide? O que está vendo disso tudo? O que está chegando no seu consultório? Tá. Eu tenho dois vieses para isso que vão falar contra. Então, assim, todo mundo que me veja sabe dos meus dois vieses. Meu primeiro viés, eu sou ex-atleta, então como ex-atleta eu tenho raiva de esteroide, porque eu tinha raiva de quem se dopava. Então, legal. Quem competia com você, Sim, e a gente sabia que se dopava, a gente ficava meio bravo com isso. Então, eu já entrei na faculdade de medicina com esse viés, assim. Tanto que nas intermédias da vida, eu era presidente da Atlética, eu falava, se alguém tomar qualquer coisa eu ficar sabendo, não compete, né, pela minha faculdade. Assim, se a gente for ganhar, a gente vai ganhar limpo. Né, eu sempre falava essas coisas. E tinha. E o meu segundo viés, que de certa forma, quem é cardiologista acaba vendo a complicação, muitas vezes, né? O paciente procura a gente porque ele desenvolveu alguma complicação por causa da utilização do esteroide. Então, de certa forma, a minha amostra vai ser muito diferente de outras pessoas. Eu me preocupo muito porque, assim, a forma que isso foi divulgado nos últimos anos foi uma forma muito irresponsável por muita gente que soube que isso dava para ganhar dinheiro. Por quê? A primeira coisa, tem resultado rápido. E, de fato, é um baita resultado do ponto de vista de performance estético. Quem negar isso está mentindo. Está mentindo, então, você vê. É claro, isso. Então, a pessoa consegue atribuir resultado com isso, ela consegue atribuir valor ao resultado. Então, é uma forma de captação financeira boa. E tem um segundo motivo, que se eu prescrevo uma dose suprafisiológica de esteroide anabolizante para um homem hoje, eu garanto que esse paciente vai ter que voltar no consultório. Por quê? Ele vai bloquear o eixo dele. Se ele bloqueou o eixo dele, 1 a 2 semanas sem a prescrição, esse cara vai ficar mal. Ele vai ter crash hormonal, vai se sentir indisposto, vai se sentir fraco, vai perder massa muscular, vai perder capacidade de treino, não vai conseguir se sentir bem com a questão de libido, a libido vai lá no zero. Então, ele vai voltar rapidinho. Muita gente viu isso, tornou isso muito comercial e começou a vender para as pessoas a ideia de, olha, com acompanhamento médico é seguro. E não é. O que você mais escuta é isso, né, Silvia? A gente não tem segurança, a gente tem, no máximo, atenuação de risco. E atenuar risco não é da segurança. Não é segurança. Claro. É uma comunicação meio enganosa, né? Que você fala assim, se tiver comigo, eu garanto o risco? Não. Eu te monitoro o seu risco, né? Eu estou junto com você. Qualquer sintoma eu ajo rápido. É um pressuposto muito engraçado, assim, chega a ser cômico. Eu tenho pacientes que passaram no consultório, que receberam prescrição médica de esteroide, que eles tinham provavelmente 10, 20 páginas de exames coletados, e os principais efeitos colaterais é aumento de nível pressório. E eu fui medir a pressão do paciente, na hora que você passou no outro médico, prescreveu, quanto que estava a pressão? Não, ele não mediu, doutor. Eu falei, mas o cara está vendendo que ele dá segurança e um dos principais efeitos colaterais não são sequer avaliados no consultório. Que segurança que é essa? Ticar todos os exames, qualquer pessoa tica. Então, isso é uma coisa que às vezes me chama um pouquinho de atenção e que me preocupa. E a gente começa a ver uma outra complicação dos pacientes. A gente começa a ver complicações, tipo aumento de nível pressórico, que seja uma hipertensão, alguma coisa que a longo prazo é um risco, aumento de nível de colesterol, piora de padrão de colesterol. Tem pessoas que respondem com aumento do hematócrito, muito importante, ou seja, eles produzem muito mais sangue. O sangue, quanto mais concentrado ele é, mais viscoso, então ele tem maior risco de formação de coágulos. Então, se a gente começa a ver isso, a gente começa a chamar um pouquinho a nossa preocupação. Eu sempre tento me provar o contrário. Inclusive, eu converso direto com pessoas que pensam o contrário de mim para tentar provar o contrário, porque eu falo que talvez eu esteja errado. Mas sempre que eu vou ler um pouco mais, eu me convenço um pouco mais que talvez não seja uma estratégia muito interessante utilizar. E assim, colateral de ficar careca eu já tenho, né? Se fosse, eu sempre brinco. Se eu tivesse algum mínimo de segurança na minha cabeça, eu utilizaria também. Assim, eu seria o usuário de esteroide facilmente, porque, eu quero ter performance, eu não estou mais para competir. Então, seria uma coisa individual para mim. Por que eu não uso? Porque eu não consigo ver segurança na utilização. Assim, eu acho que você atingiu a dose suprafisiológica, você está comprando um risco. Muitas vezes, uma alegação que muitas pessoas falam é, eu tenho fim terapêutico e tudo, e tem. Eu acho que a gente peca em não utilizar, muitas vezes, o esteroide anabolizante como seus fins terapêuticos, por preconceito, que a gente, esteroide anabolizante não usa.
mas o fim terapêutico não justifica a utilização por outros motivos. Corticoide é maravilhoso para o paciente com doença autoimune muitas vezes, mas eu não fico dando corticoide para paciente que não tem doença autoimune. Então, eu tomo esse cuidado sempre. É uma coisa que eu vou atrás. Ô Silvio, deixa eu fazer o advogado já. Você já sabe que eu vou fazer essa pergunta, que é o que tem muito dito por aí. Fala assim, mas o mercado negro já está aí. Você vai na academia, você vai no CrossFit, o seu amigo vai falar assim, cara, o professor ali vende, o fulano vende, o aluno vende. Já que eu estou afim de tomar, não é melhor eu tomar sob supervisão médica? O que você pensa sobre isso? É um dilema fodido. Acho que você tem que passar com o médico e o médico tem que conversar com você com todo... Não sei se minha câmera travou aqui. Travou mas, um pouquinho. Tá, deixa eu até... mas a gente tem que passar... Vocês estão me ouvindo, né? Sim, a gente tem que passar com o médico e eu acho que o médico tem que conversar muito bem com o paciente. Porque, assim, o paciente, ele sabe do efeito benéfico. Ele não olhou a coronária do ídolo dele, ele não olhou o colesterol do ídolo dele, não olhou a pressão do ídolo dele. Então, isso ele já sabe. O que a nossa função como profissional de saúde é explicar para esse paciente com clareza os potenciais efeitos colaterais e explicar para ele o que é o colateral. Assim, falar um infarto. Ok, um infarto é uma palavra, mas o que é um infarto? O que é ter um infarto? O que é ter uma doença coronariana? Como é essa vida? Explicar isso talvez seja um ponto essencial que eu tenho que ir atrás de buscar e que eu vejo que as pessoas não explicam. Muitas vezes quem prescreve sequer sabe também, e eu tenho que... toda decisão parte do pressuposto da ciência do seu risco, senão não é decisão, você foi coagido. Perfeito. Então, eu acho que esse é um argumento, beleza, ok, tem mercado negro de tudo, gente, assim, de tudo. Qualquer coisa que você for hoje, existe mercado negro de coisa errada. Aí. Tem chocolate falsificado. Aí. Também nem tudo isso não justifica. Eu acho que essa justificativa ela não me compra e ela torna fácil. Não, já tem mercado negro mesmo, eu tô aqui para te salvar. Gente, pelo amor de Deus, assim, não tá. Você tá faturando com isso muitas vezes, você tá lucrando com a ciência do mercado negro. O fato de existir tráfico de drogas, pessoas que traficam cocaína, por exemplo, e eu não tô falando que cocaína tem o mesmo risco de esteroide anabolizante, fique bem claro, não justifica que médicos possam prescrever metanfetaminas para pacientes. O fato de existir tráfico de drogas com qualquer outra substância não justifica que nós médicos... tem tráfico de drogas de heroína. Não, tudo bem, passe comigo, eu vou te prescrever morfina, que é controlado. Não, isso não existe. Não existe essa questão. O que a gente pega é o paciente que ele tem abuso de opioide, você começa a tratar esse paciente. Então, tratar o paciente que é o usuário de esteroide, eu acho que eu vejo com muito bons olhos, tem que acontecer isso, tem que reduzir dose, isso pode acontecer, mas a gente pegar necessariamente e travar ali o paciente, falar assim, não, nesse ponto aqui você já vai usar de qualquer jeito, isso está pré-estabelecido, então use comigo que eu vou te dar segurança. Eu não gosto disso, eu acho que a gente peca muito nesse argumento.